Bom dia com alegria. Começamos o nosso sábado hoje com o coração aquecidos, prontos para ouvir a palavra de Deus, saber mais sobre as Sagradas Escrituras. E hoje, aqui no programa da Bíblia, nós temos uma oportunidade linda. Nós estamos recebendo Nebraska Monteiro, essa mulher incrível, mãe, esposa do Sidney Monteiro, diretora da Febracis São Paulo, que tem uma missão linda. Esse casal transforma vidas através dos conhecimentos da Febracis, levando inteligência emocional, cuidando de famílias para passar para um outro nível. E eu estava conversando com a Nebraska hoje e ela falou assim para mim: Ariane, se tem uma coisa que eu gosto de falar é da Bíblia. Então ela está assim, com o coração transbordando de trazer o que ela sabe da Bíblia para nós. Então eu convido agora essa mulher incrível, palestrante, master coach de mulheres, para vir aqui falar para nós de Jesus Cristo. Seja bem-vinda, Nebraska! Bom dia! Bom dia! Que legal! Fiquei tão feliz com a sua descrição sobre mim. Fiquei muito feliz, estou emocionada. Ai, glória a Deus! Que prazer e obrigado pelo convite. Eu acho que é um privilégio falar sobre Deus, né? Falar sobre toda a história, o berço da humanidade, né? De onde nós viemos, né? E eu acho que é um privilégio e eu peço para que Deus possa falar por mim, né? Me traga as palavras certas para que a gente possa aprender mais sobre Ele. Amém. Nebraska, se você quiser começar com uma oração, você fica à vontade. Nós estamos aqui, eu brinco que nós somos leigos. Tudo que vem de Bíblia, a gente pega assim, ó. Eu tô há 3 dias de terminar a minha Bíblia. Tem gente falando assim, minha avó falou, Ariane, você falou que tem 5 dias, já tem uma semana. Essa conta sua tá meio ruim, Ariane. Meu filho brincou, falou assim, mãe, será que é ataque que você não consegue terminar essa Bíblia ou é autossabotagem? Aí eu falei, meu filho, eu acho que eu tô tão apaixonada de falar assim, terminei, que eu tô indo aos pedaços. Nebraska, fica à vontade para fazer a oração para a gente começar. Tá, joia. Então vamos começar, gente. Soberano Deus, amado Pai, quero chegar a Ti para agradecer pela noite que todas nós tivemos, pelo privilégio de hoje acordar, de estar vivo, de estarmos vivas, com saúde, e também por esse momento, pelo privilégio também de estar aprendendo sobre o Senhor, e que o Senhor possa, de fato, de verdade, fazer com que as minhas palavras, elas reflitam de verdade o Teu Espírito. Eu te peço isso através do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Já estamos começando emocionados. Eu também estou arrepiada aqui de cima e embaixo. O Espírito Santo está aqui com a gente, ele vai te usar muito. Estamos com o coração aberto. Todo mundo aqui já está dando bom dia. Ramon, meu pai, minha mãe, já vi todo mundo chegando aqui. Esse é um movimento de famílias, de amigos, de empresa. Nossa empresa está com mais de 160 colaboradores lendo a Bíblia junto com a gente. Esse movimento que já estamos num grupo de WhatsApp com 500 pessoas, fora os outros grupos de 80, de 20, de 10, mas nós temos um maior de 500. Esse Instagram que fez eu romper uma crença forte de não exposição. Eu que nunca tive rede social, abri uma rede social para abrir a minha boca, para me expor e para falar da palavra. E fui acolhida por tantos amigos, igual a Nebraska, pela família Black Belt, que me apoiou, porque eu sozinha não conseguiria. Eu não tenho conhecimento, mas vocês têm, e nós estamos de mãos dadas. Que lindo. Pode começar, Nebraska. É bom saber que tem tanta gente que até me deu um frio na barriga agora. de como a responsabilidade é grande, né? E só antes de eu começar, eu acho que a história de ler a Bíblia, né? Da gente ler a Bíblia, não ler por ler, né? Você disse que estava para terminar há 5 dias, há 3 dias e não termina. E tem livros que eu acho que eu tenho mais dificuldade de entender o contexto. Então, eu passo muito mais tempo, vou e volto, até que eu entenda todo aquele contexto daquele livro. Porque a Bíblia não dá para a gente ler só para cumprir tarefa, né? A gente precisa entender a mensagem que está sendo transmitida, não é verdade? Bom, Ariane, a leitura dessa semana, né, foi 1 Crônicas, não é isso? Do capítulo 7 ao capítulo 21. Atos, do capítulo 27 a Romanos 3, né, versículo 8. Do Salmo 7 até o capítulo 11. E Provérbios 18 até o capítulo 19. E quando eu recebi esses livros, eu fiquei pensando o que eu poderia falar em que tivesse em comum, em que eu pudesse trazer passado e presente, no sentido de Antigo Testamento, de Novo Testamento, em que eu pudesse trazer, de fato, a palavra de Deus e a compreensão para o dia de hoje.
porque eu gosto sempre de olhar para o passado e entender como que eu posso viver no meu dia a dia, no meu aprendizado, na minha vida, na minha família, com as pessoas que eu entro em contato, como é que eu posso trazer isso na prática para elas? Então, vamos lá. Hoje, com toda a nossa leitura da Bíblia da semana, me veio muito forte falar sobre a dependência de Deus. O que é que tem a ver, né, com a história de Saul, de Davi, com o apóstolo Paulo lá em Cesareia? O que é que a gente pode entender nessa semana sobre a dependência de Deus? Primeiro, eu queria trazer o significado de dependência de Deus, né? E anotei que eu vi vários significados e eu não conseguiria transmitir com tanta clareza esse significado que eu li. Ó, dependência de Deus significa reconhecer que Deus é fonte de toda força, de toda sabedoria e provisão. E que, ao depender de Deus, os crentes, né, aqueles que creem em Deus, eles se entregam à sua vontade, à vontade de Deus, e confiando que Deus guiará suas vidas e decisões. Por que é que esse tema eu acho tão importante? Ontem eu sentei a minha filha aqui do lado e falei assim, filha, me ajuda a trazer um tema, um conteúdo que fale sobre a dependência de Deus. E aí eu fui contar a história de Saul, fui contar a história de Davi, e ela trouxe uma metáfora que ela usa muito quando ela quer explicar sobre a dependência de Deus. Ela tem 17 anos e me ensina muito sobre isso. Todo dia eu aprendo com a minha filha sobre o que é viver na dependência de Deus. E ela falou assim, mãe, você sabia que Deus tem um GPS? Eu falo muito para os meus amigos que depender de Deus é seguir o GPS de Deus. Aí eu falei, fala mais, filha. Ela fala assim, mãe, Deus, a gente pede orientação para Deus e a gente traça um caminho na nossa cabeça. E aí Deus vai lá e nos surpreende e muda, né, completamente o caminho que a gente pensou que iria fazer para chegar naquele objetivo, no que a gente está pedindo para Deus. Desde que profissão eu vou exercer, tipo, eu compro uma casa, não compro, Senhor, aonde é que realmente é a tua casa para eu servir, o que fazer com a minha família sobre essa decisão tal, na minha empresa, como que eu posso decidir isso, me dá luz, me dá sabedoria. E aí você precisa esperar o tempo de Deus te responder. E para mim, o maior desafio está em entender qual é a rota que Deus vai fazer você seguir no GPS dele. E assim, a metáfora é muito boa, porque quando a gente coloca um caminho, né? Alphaville e São Paulo, por exemplo. Aí eu vou todo dia pelo mesmo caminho. E às vezes eu olho que o GPS está me mandando por um caminho que eu não gosto de ir. Um caminho que não é tão bonito, ou um caminho que é mais perigoso, ou um caminho, sei lá, não é o que eu esperava. Eu decidi ir de manhã cedo, quando eu acordei, acho que eu vou passar por tal canto, vou por aqui, vou pelo bairro tal, porque eu acho melhor dirigir. Aí vai o GPS, o Google Maps, o Waze, seja lá quem for, e nos dá um caminho completamente diferente do que a gente estava esperando. Aí você fica lá, dando voltas, né, assim, quando a gente entra num caminho que o GPS não estava esperando, ele vai lá, faz uma volta de novo para fazer a gente voltar para o canto para seguir a rota que ele queria. E a sensação de muitas vezes é que a gente não consegue chegar lá, que a gente está só perdendo tempo, nos atrasando para chegar até o objetivo final. E, de verdade, o que é que acontece quando o nosso GPS, nossa rota, não está alinhada com a rota de Deus? A nossa vida fica dando voltas, né? Ou vem resultados ruins, por quê? Porque a gente não está seguindo a rota, o caminho que Deus diz que a gente deveria seguir. Ou, pior ainda, a gente decide tomar um caminho antes de Deus falar com a gente. Antes da gente ler a Bíblia para entender a vontade de Deus. Antes da gente esperar para tomar uma decisão, porque Deus está demorando em nos dar a resposta para aquela decisão. E muitas vezes, na prática, o que é que você faz? Deus me orienta, você fecha os olhos, ora, né? Me dá sabedoria, né, para eu tomar essa decisão, ou me mostra o caminho, e aí nada. Um dia, uma semana, um mês, e nada de você entender, ou de você
ouvir a resposta de Deus, ou de você esperar pelo tempo de Deus até que a resposta venha. Ou até mesmo ir na Bíblia para entender assuntos básicos, né? Que Deus deixou bem claro lá. Né? Às vezes você quer tomar uma decisão e tem uma questão moral ligada a essa decisão. Então, na Bíblia, Deus deixou tudo que é moral, que é imoral, que é amoral, tá tudo bem claro. E às vezes Deus nem precisa falar com a gente, ou a gente pode ir lá na Bíblia pesquisar sobre qual é a vontade de Deus sobre esse assunto e tomar a melhor decisão. Agora, sem escutar Deus, como que a gente pode, de verdade, viver a dependência nele? Não tem, né, gente? Não tem. E, tipo, muitas vezes eu posso até tá vivendo em desobediência porque eu não escutei a orientação de Deus, porque eu não fui na Bíblia e li sobre a orientação de Deus. Eu simplesmente resolvo viver a decisão que eu penso que ele tomaria por mim naquele momento. Agora, o que tem a ver com a leitura, né, dessa semana? Eu queria começar lendo de verdade aqui Primeiras Crônicas. Deixa eu pegar aqui para vocês, gente, que eu anotei bem bonitinho aqui para a gente poder seguir um raciocínio lógico. Eu vou ler Primeiras Crônicas com vocês, 10, de 1 a 6, e o 13 e o 14. Mas antes eu queria muito nortear sobre o livro de Crônicas. Vocês já vêm lendo, né, o livro de Crônicas, e a gente viu vários acontecimentos no livro de Crônicas ali. Inclusive, sobre a morte de Saul, que foi a leitura dessa semana, e o fato de Davi ter sido entronizado como rei de Israel. Né? E o que me chamou muita atenção sobre toda a história de Saul foi no capítulo, foi né, em 1 Crônicas 10, 1 a 6, que eu vou ler agora com vocês, o fato, por que Saul morreu e o que tem a ver com a nossa dependência, nosso assunto de depender de Deus. Aqui, ó, 1 Crônicas 10, de 1 a 6, tá, gente? Eu vou ler aqui, ó. Os filisteus estavam lutando contra Israel. Os homens de Israel fugiram dos filisteus e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram de perto Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram Jonatã, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Saul tinha, se eu não me engano, 7 filhos homens e 2 filhas mulheres. A luta ficou intensa contra Saul e os arqueiros o encontraram e ele foi ferido pelos arqueiros. Saul disse então ao seu escudeiro: puxa a espada e mate-me, para que esses incircuncisos não me tratem com crueldade. Mas seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com medo. Então Saul pegou a espada e se jogou sobre ela. Vendo que Saul estava morto, seu escudeiro também se jogou sobre a espada e morreu. Assim, Saul e seus 3 filhos morreram, e todos os da sua casa morreram na mesma ocasião. Aí agora a gente vai para o 13 e para o 14. Aqui no final, ó. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade a Jeová, por não ter obedecido a palavra de Jeová, e também porque consultou uma médium espírita, em vez de consultar a Jeová. E por isso ele o entregou à morte e transferiu o reinado de Davi para Davi, filho de Jessé. Então, vamos lá. A história de Saul, ela é até, apesar dele ter ficado alguns anos no reinado, ela é até relativamente curta em termos de aprovação de Deus. Então, não sei se vocês já leram sobre a história de Saul e como ele foi escolhido como rei. Para a gente fazer uma síntese antes, para a gente entender por que Saul, aonde que Saul foi infiel e aonde que Saul viveu a independência de Deus, a independência e a desobediência. Então, vamos lá. Ó, Saul, ele era um homem... Olha, gente, eu vou falar coisas que são básicas, mas que se a gente tiver um pouco de sensibilidade, a gente pode olhar para a nossa vida no dia a dia e entender como a vaidade, como o fato de sermos inteligentes, como o fato de sermos fisicamente bonitos ou altos ou fortes, podem nos trazer independência de Deus em pequenas coisas. E aí, ó, Saul era um homem bonito, de família abastada, era da tribo de Benjamim, né? O último filho lá de Jacó, que virou Israel, e disse que ele tinha força física e agilidade.
Olha que detalhes. Ele era bonito, era de uma família abastada, ele tinha uma força física e tinha agilidade. Disse que na maior parte da população, Saul era como se ele ficasse aqui, ó, os homens como se ficasse aqui no ombro de Saul. Então imagina como ele era grande fisicamente, como ele era atraente. Então quando ele entrava no meio da multidão, ele se destacava pelo seu tamanho, pelo seu vigor e pela sua beleza. E ele foi ungido o primeiro rei de Israel. Por quê? Porque naquela época, a nação de Israel, ela cometeu a injúria, a arrogância de pedir a Deus que trouxesse um rei, um governante igual às nações do mundo. Eles deixaram de confiar na realeza de Deus. Você imagina o tamanho da arrogância da nação de Israel de olhar para Deus e dizer assim, Deus, lá no profeta Samuel, falaram assim, a gente quer outro líder, quer que Deus mande um rei, esses juízes aí, você e os da sua casa, você já não atua muito e os da sua casa já estão sendo infiéis. Então, a gente não confia em Deus. Foi mais ou menos isso que eles passaram para Samuel. A gente não confia em Deus. Então, a gente quer um governante, um rei. Então, pede para Jeová trazer um rei. Engraçado que Deus é soberano sobre todos. É poderoso e ele poderia, naquele momento, destruir aqueles anciãos de Israel quando eles fizeram esse pedido para Samuel. Com muita tristeza, Deus disse para Samuel que eles acatassem esse pedido. E assim, Saul foi ungido como o primeiro rei na nação de Israel. Só que mal Saul assumiu o reinado de Israel, a independência e a desobediência vieram. Como, Nebraska? Bom, tem um relato de Samuel que fala que quando, numa das primeiras guerras dele, de Saul foi para questionou Samuel se ele deveria ir, né, contra os filisteus ou amalequitas, eu não lembro. E Samuel falou assim: vá até o monte tal, Gilgal, e diga assim, fique lá 7 dias e espere que no 7º dia eu vou aparecer para fazer sacrifício. Porque Saul não poderia fazer isso. Samuel poderia fazer isso fora do templo, ele poderia fazer sacrifício a Deus em qualquer lugar. E ele tinha um comando simples, era ir para o monte, passar 7 dias lá e esperar Samuel chegar no último dia e queimar o sacrifício para que ele pudesse sair em batalha. E onde estava a desobediência de Saul, né? Então, Saul, e quando ele chegou no último dia, que ele não viu de jeito nenhum Samuel chegar, o relato fala que ele começou a queimar, fazer os sacrifícios no lugar de Samuel. E, gente, é impossível fazer um ato de adoração desse sem você ter direito de fazer e Deus não ficar furioso com você. É como se você estivesse querendo usufruir de uma autoridade, de uma santidade que não foi te dada. Para Saul foi dado o governo de Israel. Para Saul ele recebeu várias responsabilidades, mas não o fato dele poder fazer sacrifício a Deus. Principalmente no momento em que antecede uma batalha, em que Deus disse que o comando era simples, era apenas obedecer. Mas para obedecer ele deveria esperar. E essa espera estava acabando com Saul. Lembra que eu descrevi Saul como uma pessoa ágil, né? Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, a gente talvez trouxesse um cara dominante, que gosta das coisas rápido e que esperar nem pensar. Ele quer o resultado logo para que ele possa fazer o que ele precisa ser feito. E foi exatamente aí que Saul começou a viver a desobediência e a independência de Deus. Então, quando Saul terminou de fazer aquele sacrifício, Samuel chegou. E aí Samuel falou, tipo assim, meu Deus, o que foi que você fez, né? Você não era para ter feito isso, você era para ter esperado eu chegar. Eu não cheguei, eu não disse que eu viria. Então, Saul disse, eu não vi você chegando, eu estava com medo de você não chegar. E eu ofereci sacrifício a Deus porque eu achei que se eu fizesse, eu resolveria. Então, e além dessa, por várias vezes, tanto ele como a sua família, como os seus soldados, quebraram regras assim bem direcionadas sobre a questão da obediência com respeito à adoração a Deus. Então, muitas vezes Deus dizia, vá lá naquela cidade,
mate o rei, ou aprisione o rei, e não traga nada da cidade para Israel. Deixe tudo lá. E Saul fez isso em algumas vezes, deixou o rei vivo, ou trouxe o rei vivo, mas não aprisionou, ou usufruiu de toda a riqueza daquela cidade, que ele chamou de despojos, né? Tipo, o que eles tiravam daquela cidade não eram para eles usarem. Deus tinha dado uma orientação correta com respeito ao que fazer com aquilo. E Saul não viveu a obediência em Deus nos mínimos detalhes. Coisas pequenas. Muitas vezes ele estava até em obediência, mas o povo é reflexo do seu governante. Muitas vezes os seus soldados ou os seus filhos, eles cometiam a desobediência porque já tinham visto Saul fazer isso. E aí é aí que entra o fato da gente de Saul não entender o que é governar debaixo de uma orientação, debaixo da dependência de Deus. E custou muito caro para Saul. Por quê? Porque custou o reino dele, custou a família dele, custou a morte dos filhos dele e custou a sua própria morte. Por quê? Porque Saul não obedeceu a Deus desde a primeira ordem, em pequenas coisas, ele não teve paciência de esperar o tempo de Deus responder, e um comando muito simples, como espera 7 dias, eu vou chegar, vou fazer o sacrifício e você sai da batalha. Coisas pequenas, Saul não fez. E aí a gente chega ao ponto de Saul ter ciúmes de Davi e querer matar Davi apenas por não conseguir conviver com com todo o elogio que Davi estava recebendo pelas coisas que Davi fazia, mostrando mais uma vez a independência de Deus. Imagina querer matar um homem que não tinha culpa de nada. Ele não questionava Deus, ele perdeu até mesmo o Espírito Santo de Deus quando Deus começou a reprová-lo. E Deus falou que estava reprovando Saul como rei e que Deus não queria de fato, de verdade, mais Saul como rei. E Deus trouxe Davi de forma até meio que escondida, pediu para que Samuel ungisse Davi de forma escondida, para que Samuel também não morresse, porque era perigoso, né? Imagina, eu vou ungir outra pessoa como rei, tendo um rei em exercício. Deus pediu para que ele fizesse as coisas bem de forma discreta, para que ele não pudesse perder a vida. E aí Saul é tão independente e desobediente, porque eu acho que a independência ela traz como consequência o próximo ato, que é a desobediência. Antes, naquela batalha em que ele morreu, ele chegou a ir para um médium espírita. Por quê? Porque se ele perdeu o Espírito Santo de Deus, Deus já não mais respondia para ele. Mas Saul, ele sabia que Deus não aprovava a consulta de médium espírita, porque eles traziam espíritos que não tinham nada a ver com o Espírito Santo de Deus. E Saul foi lá, né, consultar uma médium espírita para que ele soubesse o que ia acontecer naquela batalha. E o relato fala que a médium espírita reconheceu Saul, e o que ela trouxe não foi nada bom. E ele sabia, ele estava com medo, porque ele sabia que o pior podia acontecer. E assim aconteceu. Então, Saul é um exemplo para a gente seguir do que não fazer, do que não ser, de como não ser dependente de Deus. Né? Então, Saul chegava muito próximo e, no final, ele acabava desobedecendo a Deus. Ele começa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e no final da guerra, no final que ele conquistava aquela cidade, ele não dava glória a Deus, ele não esperava, não obedecia às ordens de Deus, e ele não vivia na dependência de Deus, né? Para ele era a sabedoria dele, que ele era um homem inteligente, era a agilidade dele, a força dele, né? E era o impacto de toda a sua aparência sobre as pessoas e que ele usava para realizar. Como a gente diz hoje, né? Na nossa atualidade, Saul ele decidiu viver na força do braço dele e fazer as coisas da forma como ele orientou. É tão forte que o profeta Samuel, em uma dessas batalhas em que ele conquistou a cidade, em que ele pegou o rei, deixou o rei vivo, o próprio profeta Samuel teve que ir lá matar o rei para que a vontade de Deus fosse feita. E depois disso, o profeta Samuel nunca mais apareceu para Saul. Então, para mim, a demonstração do rei Saul foi exatamente de não dependência. E aí,
quantas vezes eu me peguei pensando em que onde os meus resultados não foram bons, de quantas vezes eu tomei decisões em que eu não consultei a Deus. Porque eu posso até falar assim, ó, não, se Deus quiser, vai dar certo. Não, se for da vontade de Deus, isso vai vir fácil. Não, se for... E eu fico só falando da boca para fora, mas de verdade eu não sei, eu faço oração, peço orientação e espero, ou vou ler a Bíblia para que eu entenda, para que eu receba a resposta de Deus, ou a forma como Deus deixou lá. Porque para Saul estava muito claro. Imagina você ter o privilégio de estar vivendo com um profeta de Deus do lado, em que você olha assim, profeta Samuel, eu posso fazer isso? Aí vai lá o profeta Samuel, consulta a Deus e Deus dá a resposta para ele. Você imagina o privilégio que é de ter isso, de seguir uma vida reta, íntegra a Deus, colhendo frutos bons, porque você tem o privilégio de acessar Deus de uma forma tão íntima dessa forma, né? De uma forma tão poderosa, que é ter um profeta ao seu lado dizendo o que você vai fazer. Então, para mim, é um exemplo de como não viver na dependência de Deus. Né? Para mim, foi um aprendizado muito grande. E aí, a gente tem a história de Saul ainda, continuando o livro de Crônicas, né? Que para mim também foi um relembrar sobre o começo do reinado de Davi. Né? E como é que Davi mostra a dependência de Deus? Né? Quando eu era criança, que eu ouvia as histórias de Davi, a minha percepção é que Davi tinha sido extremamente desobediente. Por quê? Eu só lembrava de relatos das coisas que Davi tinha feito e que não tinham dado muito resultado. Por quê? Porque Davi adulterou, imagina que Davi botou o marido de Batseba para poder ser morto na frente do campo de batalha. Aí os filhos dele se rebelaram. Então, Davi tomou decisões ruins em que as consequências foram muito sérias. Eu lembro da história do filho dele, de Absalão, né, sobre perseguindo o pai, querendo matar o pai para tomar o reino. E eu fiquei pensando, meu Deus, como Davi foi infeliz, desobedecer tanto a Deus. E depois, com muito mais entendimento, na vida adulta, eu fui entender que Davi não tinha sido desobediente a Deus como eu pensei. Davi era um homem comum, como nós, que nós obedecemos e desobedecemos a Deus, tomamos decisões ruins, tomamos decisões boas, mas que quando a gente consulta a Deus, assim como Davi viveu no momento dele também, os frutos bons vêm. E que também, mesmo tomando boas decisões, a Bíblia diz que a gente não vai ser livre de tribulação. Então, Davi, para mim, é um retrato muito atual do que nós vemos no nosso dia a dia hoje. E aí, estudando o livro de Crônicas, né, eu percebi a diferença nítida da dependência de Davi ao assumir o trono, da independência de Saul. Então, o que me chamou bastante atenção? Se a gente lembrar bem, Davi, ele foi ungido lá quando ainda era um moço, né? E Saul estava no reinado. E Deus disse que ele ia ser o rei de Israel. O profeta Samuel foi lá, ungiu, e ele nem era um homem mais bonito, era um homem pequeno, ruivo, sem muita expressão física, completamente contrário de Saul. E um dos relatos ao ser escolhido, né, como rei de Israel, lá na casa de Jessé, Jeová disse para o profeta Samuel que ele não se enganasse com a aparência. Saul era bonito, rico, né, um homem de estatura física alta, e Deus escolheu Davi porque ele tinha o coração segundo o desejo de Deus. E ele disse para o profeta Samuel, não se engane com a aparência. E escolheu, talvez em termos físicos e em termos de estética, o filho mais insignificante. Mas Jeová estava olhando o coração e a prontidão de Davi de servir a Deus. E durante muito tempo, quando Saul desobedeceu a Deus, ele perdeu seu Espírito Santo e foi atormentado por um espírito maligno de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o espírito que atormentava Saul era um espírito de Deus. E muitas vezes Davi, depois de alguns momentos com Saul, a história conta outros relatos em que Saul conheceu Davi tocava harpa para acalmar a alma de Saul, né? Aquela agonia mental que ele vivia, aquela angústia que ele vivia. E Davi foi extremamente perseguido por Saul. Agora, você imagina eu ser ungido por Deus e viver
perto do rei Saul, querendo me perseguir e me matar. Davi podia ter questionado a Deus de várias maneiras. E com certeza, no relato de Crônicas, fala sobre os momentos em que Davi se questionou sobre, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não fui ungido pelo Senhor para ser rei de Israel? Eu estou esperando. Estou esperando a hora que eu vou ser... eu não quero tirar Saul do trono, eu não vou fazer isso. Mesmo sendo perseguido e tendo chance de matar Saul, ele não teve coragem de tocar no ungido de Deus. E Saul foi perseguido, e Davi foi perseguido durante muito tempo por Davi. Teve que se esconder numa caverna. Ele tinha poucos homens do lado dele para ajudá-lo a se proteger. Ele teve que se esconder numa caverna, foi para o deserto. Ele teve que ficar longe de Saul para que ele pudesse se manter vivo. E a gente sabe que quem conheceu o deserto não tem condições boas para se viver, né? Se você viver na provisão, na dependência de Deus, Deus ele vai prover. A gente tem vários exemplos na Bíblia em que as pessoas que foram para o deserto, até o corvo alimentou. Então, Davi foi viver da dependência de Deus mesmo, fugindo de Saul. E ele poderia ter questionado Deus e ter se rebelado contra Deus, porque Deus escolheu ele para ser rei e acabou trazendo para ele perseguição e risco de vida, né? Porque Saul ficou obstinado em matar Davi. No fundo, ele sabia que Davi seria muito melhor do que ele não conseguiu viver com esse sentimento de inveja e de ciúme, né? Então, ele precisou passar por muita provação até assumir a sua promessa. E aí, isso, para mim, foi a primeira demonstração de dependência de Davi, né? Passar por várias tribulações, passar por risco de vida, e mesmo assim esperar que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Ele podia olhar para aquilo tudo e falou, não, eu era pastor de ovelha, eu lutava com o urso e com o leão, mas, tipo, Saul tá demais. Não, Deus, eu não precisava disso. O Senhor me trouxe até aqui para quê? Para eu ficar nesse perigo, para eu passar necessidade, para eu passar risco de vida, para eu ser humilhado, para as pessoas ficarem, para ficar, imagina os soldados todos do rei me procurando para me matar. Então, ele poderia ter questionado todo o processo que ele passou para que ele chegasse a ser rei de Israel. Mas Davi decidiu esperar em Deus e viver a rota que Deus tinha decidido para ele. E, para mim, foi a primeira demonstração muito clara, né, de que Davi era um cara que vivia realmente de acordo com o coração de Deus. E aí, quando ele assume, né, quando ele assume o reinado, Davi dá a sua primeira demonstração de que ele ia viver na dependência de Deus. E eu queria convidar vocês, a ler Primeiras Crônicas comigo, 14, do 8 ao 16, né? Que para mim deixa muito clara a inclinação do coração de Davi, apesar dos erros que ele cometeu, tá certo? Olha aqui, o que é que diz? Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, gente, esses filisteus, meu Deus do céu, até hoje esse povo dá trabalho. E antes ele já perseguia o povo de Deus o tempo todo. Olha o que eles fizeram. Todos eles foram à procura de Davi. Ao saber disso, Davi saiu para lutar contra eles. Então os filisteus vieram e começaram a atacar o vale de Refaim. Davi consultou a Deus. Olha aí. Devo ir contra os filisteus? Tu os entregarás às minhas mãos. Queria fazer uma pausa. Gente, eu estou sendo perseguido por uma das nações mais poderosas, mais cruéis, em que quando eles pegavam o rei, eles não tinham pena, não tinham misericórdia. Saul, mesmo morto, eles cortaram a cabeça de Saul. Então, você imagina que eu estou sendo perseguida, tá todo mundo ao meu redor, querendo invadir o meu reinado, me tomar o reinado, e eu vou lá, sento com Deus e falo assim, Deus, eu posso ir contra os filisteus? Você vai me entregar os filisteus nas minhas mãos? Olha o que Deus respondeu. Jeová respondeu a Davi, vá e eu certamente os entregareis nas suas mãos. Portanto, Davi foi a Baal-Perazim e os golpeou ali. Por isso, Davi disse, por meio das minhas mãos, o verdadeiro Deus rompeu as fileiras dos meus inimigos. Como águas que abrem uma brecha. Olha aí.
E é por isso que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus abandonaram ali os seus deuses, que foram queimados no fogo quando Davi deu a ordem. Mais tarde, os filisteus atacaram novamente o vale. O último versículo. Davi consultou mais uma vez a Deus. Mas o verdadeiro Deus lhe disse: não os ataque pela frente, dê a volta por trás deles e ataque em frente aos balsameiros. Aí tem aqui a descrição do que Davi deveria fazer, da forma como deveria fazer, e o sinal que ele deveria atacar os filisteus. E você imagina aí, ó, a dependência de Davi, a confiança que ele tinha que ter em Deus, porque de repente, naquele momento em que Saul perseguia Davi, Deus ele não foi muito claro, não conversou com Davi dessa forma e nem protegeu Davi, nem disse que entregasse Saul na mão dele. E aí ele assume o reinado e na primeira tentativa de ataque dos filisteus, ele consulta Deus. Você imagina se Deus fala assim: não, não vá não, fica aí quietinho que eu vou resolver para você. O tanto que Davi deveria confiar em Deus, que seria na força de Deus e não na força dele, que seria através da estratégia que Deus desse para ele e não da forma como ele pensou. Imagina que da segunda vez, Deus disse até como e onde, por onde ele deveria atacar os filisteus. Você imagina se Davi olha assim: Deus está ficando louco, não faz sentido eu ir por trás. Eu tenho que ir pela frente. Você imagina se Davi questiona uma simples ordem que Deus deu para que ele pudesse executar e ser bem-sucedido na guerra contra os filisteus. Então, Davi foi lá e consultou a Deus. Consultou a Deus. Aí, para mim, olha o que tem um relato de Davi, logo depois disso, o que é fazer as coisas sem consultar Deus, certo? Aqui não vinha dizendo que Davi não podia fazer isso, tá certo? Foi sobre a arca de Deus. Imagina que Davi chegou, Deus deu um palácio para ele, uma casa muito bonita, e Davi se lamentou com Natã, que era o profeta dele, sobre a arca de Deus estar numa tenda qualquer, né? E mandou trazer a tenda de qualquer forma. Lembra que eu falei há pouco tempo que Deus, muitas vezes, a gente não precisa falar com Deus. Ou Deus não precisa falar com a gente para a gente ter uma orientação, porque às vezes está escrito na Bíblia. Davi esqueceu completamente sobre a orientação de como se devia carregar a arca de Deus. O que é que Davi fez nas pressas? Sem consultar Deus e sem buscar na palavra dele, no rolo escrito, ou nas experiências passadas com o seu povo, como trazer a arca de Deus. Todo mundo sabia que ninguém podia pegar naquela arca, apenas os levitas. E de uma classe tal. O que é que Davi fez? Mandou trazer a arca numa carroça. Você imagina o que aconteceu? O relato diz que quando a carroça se inclinou, não lembro se foi a roda que quebrou, a arca quis cair. Ia usar, foi lá para segurar a arca e morreu na hora. E Davi ficou muito furioso até com Deus, né? E depois Davi entendeu que Deus ele tinha uma ordem clara. Ele falou lá para Moisés como é que deveria ser isso. Como que a arca deveria ser levada. Como que deveria... E assim, ele caiu naquele mesmo momento o aprendizado de que eu não consultei a Deus e custou a vida de usar. Tanto que ele mandou deixar a arca na casa de Obed-Edom, e aquele servo de Deus que recebeu a arca, a sua casa foi muito abençoada. Aprendendo mais sobre isso, o que é que Davi fez? Davi, em um outro momento, pediu para que consultou a Deus, para saber se ele poderia trazer a arca, pediu para que os levitas se consagrassem a Deus, para que eles pudessem transportar a arca no ombro. Então, eram 4 levitas, 2 na frente e 2 atrás, para trazer a arca sobre todo o trajeto, e para que fosse feito da forma como Deus exigia que fosse feito. E nessa ocasião, ninguém morreu. Por quê? Porque Davi entendeu, de fato, como deveria ser feito e pediu permissão a Deus para que isso fosse feito. Né? Ele não agiu de forma impulsiva numa situação que ele achava que não era tão grande assim. E aí, de novo, né, me peguei perguntando, então, quais situações da minha vida eu ajo sem pedir orientação de Deus, porque eu acho que eu sei como fazer aquilo. Ou eu penso
que eu sei como fazer, como resolver aquele problema. E como uma coisa pequena, muitas vezes para nós é pequeno, como Davi achou que trazer a arca na carroça serviria, né? E perdeu completamente sobre a orientação disso, né? E outro momento que Davi foi para uma guerra sem consultar Deus, 75 mil pessoas morreram. Por quê? Como assim, Nebraska? Não, porque Deus, ele agiu de novo sem pensar, e quando Deus viu toda a situação, ele falou assim, não, Natan, pode falar para Davi que eu vou dar 3 castigos para ele escolher. Como que eu vou castigar ele devido à independência dele, né? Devido à desobediência dele. E um dos 3 castigos era sofrer na mão dos inimigos durante 4 meses. E um dos 3, o terceiro era sofrer na mão de Deus durante 3 dias. E Davi, muito sabiamente, falou assim, bom, se eu tiver que sofrer na mão de alguém, que seja na mão do Senhor. Porque eu sei que a misericórdia pode acontecer a qualquer momento. Então, que venha os 3 dias de castigo. E assim aconteceu que 75 mil pessoas do povo de Israel, eles vieram a morrer por consequência da independência de Davi de novo. Então, dentro dessa leitura, o que mais me chamou a atenção, que ficou muito, muito claro em Crônicas, foi essa questão sobre a dependência de Deus e a independência. Coisas pequenas, coisas grandes, elas para Deus têm o mesmo peso em termos de consequência. Então, pode ser que você tome uma decisão sem consultar Deus, porque você acha que aquela decisão é uma decisão pequena. Porém, ela pode sim ter uma consequência muito ruim se você não buscar na Bíblia a orientação de Deus, porque, como eu disse, Deus deixou a Bíblia para nos orientar, né? Para a gente aprender com a sua nação, com os exemplos do passado. E só em Levíticos, acho que é Levíticos que tem 600, só para os judeus, o povo de Israel naquele passado, ele deu 613 leis, acho que é mais ou menos isso. Então, ele deu orientação para tudo. E além da orientação que ele nos deixou, Deus nos fez no nosso DNA com o instinto, com a sabedoria de saber o que é certo e o que é errado. Mesmo que nós não fôssemos ensinados, nós, como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos no nosso DNA a escrita do que é certo e do que é errado. Todo mundo sabe quando está fazendo algo errado, todo mundo sabe quando está fazendo algo certo. Muitos podem até não acreditar em Deus. Até os que não acreditam em Deus, eles sabem o que é certo e o que é errado. Se a gente for trazer para a Grécia Antiga, né, a gente vai ver que até os filósofos que não acreditavam em Deus e seguiam deuses pagãos, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos o nosso senso comum do que é certo e do que é errado. Mas, ao mesmo tempo, o fato de termos esse senso, isso pode nos trazer a independência de Deus, a desobediência de Deus, em não consultarmos a Deus mesmo em assuntos pequenos. Eu tenho uma amiga em Curitiba que ela é muito, muito querida. E todo dia de manhã ela coloca no Instagram dela assim: e aí, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer junto hoje? E é isso é muito simples, mas é uma dependência de Deus. Demonstra que ela não quer começar o dia dela sem saber o que é que Deus vai trazer para ela viver. E assim, e por muito tempo eu não entendia a simplicidade e a seriedade e a profundidade dessa frase dela todo dia, né? Eu não entendia. Por quê? Porque eu achava que seguindo os princípios da Bíblia, apenas seguindo os princípios da Bíblia, demonstrava que eu era obediente a Deus. Mas, de verdade, apenas seguir o estilo da Bíblia não demonstra a dependência de Deus. E, para mim, assim, em muitos momentos da minha vida, eu pude olhar para trás e entender como eu fui, apesar de obediente a Deus, aos princípios da palavra, eu tomei 300 mil decisões e não esperei por Deus. E para mim, o mais grave ainda é trazer a glória para si dos seus resultados na sua vida.
Porque assim, ó, Davi aqui em 1 Crônicas 14, 8 a 16, olha o que Davi falou assim, ó. Cadê aqui quando ele fala que ele, ó, por meio das minhas mãos, o verdadeiro Deus rompeu as fileiras dos meus inimigos. Davi se colocou como instrumento de Deus para acabar com os filisteus, mas ele deu glória a Deus. Entende? E isso me chamou a atenção e me lembrou mais uma vez quantas vezes, depois do meu casamento ter passado por 9 anos de crise, depois de eu ter conhecido a Febracis, que transformou completamente a minha vida, a vida da minha família, nos trouxe muito mais para perto de Deus, nos trouxe uma outra consciência sobre espiritualidade, sobre a profundidade desse relacionamento com Deus. Por muitos anos, até poucos anos atrás, eu dizia que eu tinha construído a minha família. Por quê? Porque meu marido tinha passado 9 anos tratando um câncer e ele simplesmente, a cabeça dele surtou. E durante 9 anos eu me glorificava de que eu tinha sido paciente, de que eu tinha sido perseverante, de que eu tinha sido uma mulher de fé, que eu tinha tido paciência, que eu tinha levado meus filhos para adorar a Deus, independente se o pai dele ia ou não. E eu trazia eu falava assim, não, graças a Deus, não, foi Deus que me ajudou, não, foi Deus que me deu força, não, foi Deus que me deu perseverança. Mas de verdade, eu achava que o mérito era meu, porque eu que tinha sido paciente, perseverante, resiliente, eu que tinha sido a mulher, entende? E aí tem aqueles dizerem, né, que a mulher é o pilar da casa, que é a mulher que faz a família, a mulher que edifica o homem. Então eu comecei a tomar posse de todos aqueles elogios. E as pessoas iam conhecendo a nossa história, os nossos clientes, nossos amigos, nossos alunos, e começavam a me validar por isso. E eu tomei posse daquela validação. Lembra no começo que eu falei que Saul era bonito, era ágil e era inteligente? Pois é, eu achava que eu era obediente, que eu era perseverante, que eu era uma mulher incrível, que tinha sido na força do meu braço, e eu dizia, graças a Deus. Mas, gente, não era, eu só pensava sobre mim mesma. Eu não tinha entendido como é que Deus tinha me tratado naquele momento, eu não tinha profundidade sobre isso. E aí aconteceu um episódio, sei lá, 20 anos depois, veio à tona um episódio, e aí eu olhei assim para o Sidney e falei assim, Sidney, agora eu entendi. Eu não tenho mérito nenhum do nosso casamento ter durado. Mérito nenhum. Sabe por quê? Porque tudo que tinha acontecido estava muito claro na minha visão. Eu só não enxergava. Eu só não enxergava. E eu não enxergava não é porque eu tava, como é que eu era burra, não. Foi porque Deus me cegou. E eu só consigo entender o propósito de tudo que eu não vi naqueles 9 anos de casamento ruim, de crise de casamento, de um homem casado, um homem solteiro, um homem casado com uma vida de solteiro. Então, quando eu falo isso, vocês entendem toda a questão. Então, meu casamento só não acabou porque Deus não deixou acabar, não deixou eu ver as coisas que eu fiquei sabendo 20 anos depois. E aí eu entendi, meu Deus, como é que eu pude ser tão arrogante de dizer que eu que tinha construído a minha família, que a minha perseverança, que a minha resiliência, que a minha paciência. E aí eu vi como eu estava vivendo de forma independente de Deus. Meu Deus! E olha que eu orava durante aqueles 9 anos. Que eu pedia força para Deus. Que eu pedia orientação, sabedoria. Mas quando foi para dar glória, eu dei glória a Deus. De verdade, não. Não dei glória a Deus. Eu achava que eu tinha realizado, diferente de Davi, que disse aqui, que Deus me usou para acabar com os filisteus. Não, eu não disse isso. Eu só disse, não, foi Deus. Eu dizia da boca para fora. Não, foi Deus que me deu. Não, gente, não era verdade. Eu estava pegando os elogios para mim e contando a minha narrativa muito forte. Você foi forte, você foi corajosa, você foi isso, você foi aquilo. Não, não foi isso. De verdade, eu não tenho mérito nenhum. O único mérito que eu tenho é de não ter desistido, de ter me colocado nessa posição de querer resgatar minha família. A única foi um posicionamento mesmo. Independente do que viesse de lá para cá, eu só me posicionei. Deus, eu quero a minha família restaurada, eu quero meu marido de volta. Aquele marido que eu casei, eu quero de volta. E eu só continuei dando instrução para os meus filhos sobre Deus.
Mas na hora de dar glória a Deus, porque meu casamento tinha sido restaurado, porque a minha família estava bem com Deus, porque a minha família estava saudável emocionalmente, que Deus tinha trazido a Febracis até nós, eu não dei glória a Deus. Eu não me senti na dependência de Deus. E Deus foi muito generoso com a gente, muito. Porque mesmo 20 anos depois, trazendo relatos à tona do que tinha acontecido 20 anos atrás, bem na época daquela crise, Deus ele não permitiu que a gente tivesse crescido mais, que ficássemos mais vaidosos, ficássemos mais cheios de si. Sabe aquele orgulho de si? Que para mim é o pior. Tem inveja, tem ciúme do outro, tem tudo. Mas orgulho de si é muito perigoso. Por quê? Porque me tira da dependência de Deus. Que foi o que aconteceu com Saul. Forte, inteligente, vigoroso, ágil, destacado entre as pessoas da humanidade. Quando ele entrava, ele se destacava. Então, para mim, Deus ainda foi muito generoso. Quando ele viu que a gente estava ainda mais cheio de orgulho de si, orgulho dos resultados da família, dos resultados da vida profissional, dos resultados financeiros. Gente, foi só ladeira abaixo. Entende? Então, Deus ainda foi muito generoso, porque não permitiu que nós crescêssemos mais para entender o que é a dependência de Deus. E para mim, o relato de Davi, por que eu acho que Davi é o relato de um humano mais parecido com a gente na humanidade? Porque Davi, em vários momentos, ele foi dependente de Deus, ele foi independente de Deus. E ele reconhecia na hora, mesmo se achando, que tinha o direito de ficar com raiva de Deus. Mas Davi reconhecia, não, eu pequei nisso, eu errei nisso. E em outros relatos que não está aqui, Davi foi lá e veio cá, cometeu sérios pecados e voltou, pediu perdão a Deus. E o fato da gente muitas vezes se encontrar num pecado, né, como Davi aqui, que foi diferente de Saul, isso não nos tira o direito de Deus de nos perdoar, não, pelo contrário, né? Pelo contrário, Deus sabe que não existe ser humano perfeito na Terra, que nós vamos ficar, infelizmente, nessa gangorra de fazer a vontade de Deus, de trabalhar a dependência em Deus e, ao mesmo tempo, de pedir perdão a Deus por isso, né? E de mudar a rota do GPS para alinhar com o GPS de Deus. Para mim, foi assim, Primeiras Crônicas, no nosso relato da semana, foi muito forte. Eu vi que assim, o horário está já acabando, mas eu queria muito comentar também sobre o apóstolo Paulo. Né? Para mim, eu nunca li na Bíblia uma pessoa, pode ser que tenha outros relatos, mas para mim me chamou muita atenção, o relato de uma pessoa em que deixa de ser perseguidor dos cristãos. Gente, eu mudei muito rápido de assunto, tá? Mas, perdão, eu quero ganhar tempo aqui nesses 6 minutos que faltam. O apóstolo Paulo, ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para viver a vontade de Deus. Você imagina, hoje, a gente tá, sei lá, vou trazer, não sei se é muito didático, mas para mim o que eu estou lembrando agora é tipo, a gente está no momento político, e aí eu sou de um partido, eu defendo sei lá, um prefeito aqui de São Paulo, no outro dia eu acordo dizendo que Deus me orientou para que eu vá defender outro candidato. E foi assim com o apóstolo Paulo. Ele era Saulo, filho de Hebreus, fabricante de tendas. O apóstolo Paulo também não era pobre, também não era rico, vivia bem, era bem considerado. Também tinha cidadania romana, que lhe favoreceu em muitos momentos, e era instruído por Gamaliel. Então, falava grego e hebraico. Então, Paulo não era um Zé Ninguém, tá certo? Ele tinha uma boa formação, ele tinha cognitivamente capacidade de tomar decisões baseada em fatos, em relatos, e Paulo, por ignorância e por zelo, né, ele começou a perseguir os cristãos. E como é que Paulo demonstra a dependência de Deus? Né? Para mim foi tipo assim, para mim é marcante a história do apóstolo Paulo, por quê? Porque ele nem viu Jesus, você imagina aí. Ele viveu no momento depois. Não era um dos apóstolos queridinhos lá, não estava no dia a dia, não presenciou, tipo, os milagres que aqueles outros apóstolos viveram. Então, e ele confiou plenamente quando Jesus apareceu para ele e disse: "Por que é que você me persegue, né? Pelo amor de Deus." E depois de 3 dias cego,
O apóstolo Paulo, ele foi, a visão dele foi restaurada, né? Acho que é Ananias, o nome do profeta, até anotei aqui, que restaurou a visão dele, Ananias, isso mesmo. E ali Paulo foi batizado, recebeu o Espírito Santo e já começou a falar do reino de Deus. Como é que eu vivo a dependência de Deus no exemplo de apóstolo Paulo? Então, como é que eu mudo a minha vida toda? Eu sou fabricante de tendas, eu perseguia os cristãos, eu ia até mesmo nos governos para estar lá catando os cristãos, persegue ele, persegue aquele, de tão influente que ele era. Ele foi responsável pelo assassinato, ele foi condizente com o assassinato de Estevão, né? Então, o apóstolo Paulo ele era muito influente no meio que ele estava. E, de repente, ele acorda um dia e diz para todo mundo, agora eu sou cristão, agora eu vou falar das boas novas de Cristo. E confiar nessa nova trajetória da rota da vida dele. Então, você imagina como é forte olhar para o apóstolo Paulo e ver toda a coragem dele, toda a humildade de mudar de rota. Você imagina como a gente defende, às vezes, uma posição no Instagram. É muito fácil. Eu acho isso, eu acho aquilo. E, de repente, no outro dia, tá todo mundo virou a casaca, né? Mudou de opinião. O apóstolo Paulo foi exatamente esse. Quando ele entendeu, quando Jesus falou com ele diretamente, que ele entendeu o que Jesus falou, ele simplesmente foi obediente e começou a pregar as boas novas do reino. As boas novas que Jesus tinha mandado pregar. E ele mostrou total dependência disso. Eu não sei se vocês já foram em alguma cidade em que o apóstolo Paulo pregou, né, nas ruínas, e se você já foi, assim, eu fui em Corinto e fiquei impressionada como ele foi corajoso de chegar numa cidade como aquela, que só tinha estrangeiro, e que muitos não se identificavam com a palavra dele, e que o quanto que de esforço que ele fez para viver a vontade de Deus. Então, as cidades não eram perto, pegavam, né, navios. Tem relato do naufrágio aqui de Paulo, e mesmo sendo preso, nesse relato né, que a gente leu agora de Atos e Romanos, mesmo sendo preso, o apóstolo Paulo tinha um poder tão grande, uma tranquilidade tão grande de estar vivendo na dependência de Deus, uma felicidade tão grande, que mesmo em momentos como a gente viu aqui, sendo preso, levado de um canto para o outro, para poder estar com César, para defender a sua honra e a palavra de Deus, ele, em vários momentos, Deus tocou o coração daquelas pessoas que estavam cuidando, quer dizer, que deveriam cuidar para que ele fosse preso. Aquelas pessoas que estavam prendendo o apóstolo Paulo, eles ajudaram o apóstolo Paulo em vários momentos. E ele pôde ver o cuidado de Deus, né, o cumprimento da promessa de Deus nesse dia a dia. Você imagina que fala que os guardas protegeram o apóstolo Paulo em vários momentos, ajudaram o apóstolo Paulo em vários momentos, e o próprio apóstolo Paulo, a serenidade com que ele vivia aquela prisão, naquele momento que a gente leu aqui de Atos e Romanos, parecia que ele estava que era só apenas uma pessoa que estava dentro do barco, que ele não era um prisioneiro, e ainda trouxe palavra de conforto para aquelas pessoas, mesmo sabendo que o barco poderia naufragar. O anjo conversou com ele, disse que ele seria salvo, e por conta dele, as pessoas no barco também seriam salvas. E o apóstolo Paulo trouxe consolo para os outros, para dizer, não se preocupe, o anjo falou comigo ontem, quando eu acordei, eu sonhei, eu falei com o anjo, de que tanto eu como todos nós seríamos salvos, então não se preocupe. O apóstolo Paulo estava preso. Então, quantos de nós estamos dispostos a viver? Eu trago para mim. Quanto de mim realmente está disposta a viver na dependência de Deus, mesmo que eu seja perseguida porque eu falo a palavra de Deus? Será que eu estou disposta, como muitos irmãos nossos na fé, no mundo todo, estão sendo presos porque estão falando sobre a verdade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a existência de Deus? Então, Coreia, China, na Rússia, as pessoas que falam sobre Deus também estão sendo presas. No momento atual, há 5 anos na Rússia, nem toda igreja tem liberdade religiosa, nem toda igreja está com o seu templo aberto. Na China, a China é um país comunista em que não adora Jesus Cristo, não adora Deus, não tem eles como referência, e estão perseguindo os cristãos também. E os chineses estão cada dia mais descobrindo a verdade sobre Deus. Então, Coreia, tem uma parte da Coreia, não sei se é a sua, do norte, também, que não pode adorar a Deus. Então, quantos de nós estamos dispostos na dependência de Deus
para fazer, por exemplo, esse trabalho que a Yane está fazendo aqui na internet, trazendo pessoas para falar sobre Deus, se colocando nessa posição para falar sobre Deus, para viver na dependência de Deus, mesmo que o resultado não seja bom, mesmo que eu esteja correndo risco de vida, mesmo que a minha liberdade esteja sendo cerceada porque eu estou falando de Deus. Então, para mim, o apóstolo Paulo, ele é muito, muito inspirador. Eu acho que a Paty Diamantino está aqui, minha linda. A Paty foi quem me trouxe até aqui junto com a Ariane. Obrigada, viu? E eu não lembro se a Paty estava nessa viagem para a Grécia, que a gente passou por várias cidades em que o apóstolo Paulo pregou. E para ele não foi fácil, gente. Acredite, a gente está aqui na nossa casa falando sobre Deus, protegido. Se quiser, ninguém me acha. Imagina se a polícia está lá perseguindo os cristãos que estão falando sobre Deus. Se quiser, ninguém me acha, nunca. Por quê? Porque eu posso esconder meu IP, posso botar meu IP lá nos Estados Unidos, tá falando, e eu estou falando aqui de Alphaville. Entende? Então, mas o apóstolo Paulo não, ia lá nas ruas, gente, ficava na praça, no mercado, falando sobre Deus, falando sobre a obra de Jesus, em tempo de ser preso, né? E julgado. Então, o apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele decidiu viver, e ele entregou sua vida a isso. E para mim é muito inspirador pela coragem, pela ousadia, pela humildade de mudar de opinião. Pela humildade, tipo assim, planejei ser um cara culto, um comerciante de tendas, instruído por Gamaliel. Meu Deus, quem tinha aquele privilégio de ser instruído por um homem tão inteligente? E aí, da noite para o dia, ele se coloca na dependência de Deus. E, gente, só para encerrar, né? Só para encerrar. A gente, na leitura de Salmos, a gente entende por que esses homens, Davi, por que um homem como Paulo se colocou na dependência de Deus. Se a gente ler Salmos 8:1, 8:1 e de 4 a 6, fala que aqueles que conhecem apenas o nome de Deus, imagina você conhecer apenas o nome de Deus, e o nome de Deus já ser um refúgio forte para a gente viver debaixo da dependência de Deus. Você imaginem como é forte, poderoso, majestoso esse nosso Deus. E isso que a gente tem que lembrar, né? Que o momento pode não estar fácil, mas Deus é maior que nossos problemas. O momento é desafiador e exige que eu tenha coragem, mas Deus é muito mais forte do que eu. Deus que eu sirvo vai me dar a força que eu preciso para que eu possa enfrentar os problemas. E isso é viver na dependência de Deus. Né? Na Bíblia fala que quando a gente é fraco, é que a fortaleza de Deus é que realmente acontece nas nossas vidas. Ser forte fisicamente e encarar um peso pode ser fácil, mas reconhecer a sua fraqueza diante de um problema e esperar que Deus nos fortaleça para que a gente possa, através do seu Espírito Santo, para que a gente possa resolver aquele problema, isso que é viver na dependência de Deus. E o texto de Salmos, né, a leitura de Salmos, traz o tempo todo que nós não somos nada. E mesmo assim, Deus nos deu autoridade sobre toda a sua criatura. Então, que Deus é esse em que eu me nego a ser independente dele, viver de acordo com a vontade dele? Então, por que eu estou resistindo a esse Deus que criou tudo o universo e nos colocou, humanos tão pequenos, para dominar a Terra? Imagina. Então, por quê? Por que a gente resiste a viver dependente de um Deus tão majestoso? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Nossa, Nebraska, você fechar com essa emoção tão forte, nós que fomos tocados por você aqui, pelos seus conhecimentos, com tanta profundidade, com tanto amor, com tanta leveza. Eu que já te conheço de palco, você falando para 5.000 pessoas, e você sempre falando com essa simplicidade, com essa humildade, e você agora aqui falando de Deus para nós. O quão eu aprendi com você. Fichas caíram, estou analisando a minha vida, eu estou anotando, eu estou com um lápis aqui, anotando tudo que Deus falou comigo através da sua boca. Então, assim, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, abrir a sua boca e ter sido instrumento afiado na mão de Deus. Porque tem correção de rota na minha vida para fazer. E você
pontuou aqui e eu já peguei para mim. Então, assim, esse seu dispor de deixar Deus agir, o seu testemunho que você trouxe aqui, o seu trabalho de transformar vidas, e tudo isso baseado na palavra. Então, assim, desde o pequeno às grandes decisões. Que lindo esse fechamento seu, desse Deus maravilhoso que deixa a gente aqui na terra governar, e ele que criou tudo, e a gente com essa arrogância, achando que é sobre nós, né? E perdendo a noção que a gente só consegue pela graça. Hoje, meu marido, que está subindo a montanha, que está simplesmente pela graça de Deus, ele está guiado, ele está a pé, ele está sem dinheiro, ele está incomunicável, ele está sem tudo que ele conquistou a vida toda. Ele está só com Deus, sendo levado para um encontro. Então, assim, o que é... E eu vou esperar esse novo homem, meu marido que já é um homem de Deus, mas que eu espero um novo homem que vai chegar, você que passou por isso, que recebeu o Sidney chegando da montanha. Então, quantas amigas aqui receberam seus maridos também chegando da montanha? A Vânia, a Patrícia, que passaram por isso. Então, assim, essa entrega nossa, dessa família, que a gente tem que aprender todos os dias. Quanto tempo a gente perde achando que somos capazes, que somos importantes, que temos muitos conhecimentos. E nunca foi sobre isso. Então, que a gente pegou tudo isso que você falou aqui hoje, eu vou ter que rever essa live, porque são muitos conhecimentos, apesar de eu ter anotado, foi muita profundidade. Você falando aí de Davi, de Saul. Então, eu quero agradecer aqui a Patrícia Diamantino, nossa amiga, que fez essa ponte, essa conexão. Eu que já te admirava, que via de longe, mas a Paty que tem essa intimidade com você e te convidou, te trouxe até aqui para você nos abençoar. E eu só peço, assim, que Deus retribua 1000 vezes mais na sua vida, em bênçãos, em favores especiais dos céus, para que você possa colher ainda mais do que você já está colhendo. Por tudo que você nos entregou hoje, da maneira gentil, de uma maneira amorosa sobre as nossas vidas. Muito obrigada pelos conhecimentos que você colocou aqui para nós, para o nosso programa da Bíblia Juntos, por ter nos validado, nos abençoado. E eu quero agradecer às mais de 130 pessoas que passaram aqui. Esse programa, ele é leve, ele é fácil, ele é simples, porque ele não é feito por mim. Ele é feito por vocês, ele é feito por Deus. Nós temos aqui o nosso marketing, o Leandro, quero agradecer aqui, nosso supervisor de marketing da Fazendão, ele colocou que tem mais de 15 médicos e médicas assistindo aqui. Então, assim, eu nem sei como que esse tanto de doutor chegou aqui, eu acho que essa questão vem dos céus, eu não sei quem está conectando tudo isso, mas aí nós somos aqui uma sementinha colocando no terreno e trazendo mais pessoas. E nós estamos colocando essa Bíblia, essa leitura inteira. Quantas pessoas que já conhecem a Bíblia, mas que não leram a Bíblia inteira? E esse programa faz esse desafio, porque uma coisa é você ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, outra coisa é você ler a Bíblia todos os dias e ter a sua vida moldada por essa palavra. Quando você acorda de manhã e você já conecta. A minha vida está sendo inteiramente transformada todos os dias e ainda vai ser mais por essa palavra, por esse conhecimento que eu estou acessando. Nebraska, gratidão enorme por você ter transbordado aqui com a gente nesse sábado, ter parado a sua agenda, eu sei da sua rotina, Sidney está trabalhando, e você, cheio de afazeres, você parou a sua casa, você parou a sua empresa, para você vir aqui, gratuitamente, transbordar. Gratidão por tudo. Obrigada, amor, obrigada. E uma palavra final que, às vezes, as pessoas me pedem para falar assim, Nebraska, fala sobre família, né? Fala sobre família. Depois que eu tive esse entendimento, eu falei assim, eu só faço rir, sabe? Eu falo assim, amiga, não tem nada a ver comigo. Eu só tenho uma coisa para falar sobre você. Depois do meu entendimento de que eu não tenho habilidade nenhuma para isso, para conduzir minha família até aqui, eu falo assim, coloca Deus no centro. Tira teu marido, tira teus filhos, tira a tua vida e coloca Deus no centro. Porque se trata só sobre ele. Então, quando eu falo, vou falar sobre família, coloca Deus no centro, tira teu marido do altar, tira teu filho do altar, teus filhos do altar, tira a tua profissão, o teu dinheiro, tira até mesmo a tua própria vida e coloca Deus no centro. Porque se trata sobre ele. E todas as coisas elas vão ser posicionadas se eu colocar Deus no centro da minha vida. E pronto. Uau, que forte, que forte. A gente pode abrir aqui agora. Tem alguém na tela? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, no chat vocês conseguem, mas para ver aqui, só tá vendo eu e a Nebraska. A Paty! Olá, minha amiga linda, que esteve conosco aqui o tempo todo. Oi, meninas. Nossa, foi incrível, né? Quando eu pensei na Nebraska, já imaginei que ia ser maravilhoso. Ela é uma mulher muito ungida, muito abençoada. Cada vez que eu encontro com ela, eu aprendo muito.
E realmente Deus falou através dela. Muito obrigada, viu, amiga, por você aceitar esse convite. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente ensina para a gente de novo, né? A gente lembra a gente. Quando a gente lê sobre Deus, a gente lembra de novo do que Ele fez, os milagres da vida da gente. E traz de novo o nosso canto para a dependência dele, né? Nosso canto para a dependência. Bom, a Paty, que é a nossa embaixadora, a Paty divide comigo a apresentação do programa, ela divide comigo a agenda, a montagem da agenda. Ela já foi palestrante 2 vezes. Paty, obrigada. Obrigada por segurar na minha mão, não deixar eu cair. Está sempre junto aí, por Deus ter te levantado, por estar comigo. Gratidão, amiga. E quero agradecer aqui também nossos amigos do Pará, o Wagner. Quero agradecer a Mantura Zara, da Mac Campo, a Santa Lola Tocantins, a amiga Rafa, a Emília da Shopfest, Ana Caraça. Quero agradecer aqui a Eletropaulo, doutor Alex Barros, para Isaías, Oca Arquitetura, quantas empresas e famílias aqui, a Pulpa SAI com a gente, Dilson Nascimento, seu Antônio Machado, Sidney Neto, seu filho, Giovanni Salera, escritor, minha amiga Larissa Moreira, o Cleiton Berg está lá na Fazenda, conectado com a gente, nós estamos com o Brasil inteiro aqui presente, Estados Unidos, estamos aqui nesta intenção de ouvir a palavra de Deus, e você fez de uma maneira linda, fez com louvor, parabéns. Lembra, você quer fechar com a oração nesse sábado nosso aqui, lindo, maravilhoso da palavra de Deus, que você trouxe para nós? Soberano Deus, majestoso Deus, queremos te agradecer por ter deixado registros na Bíblia, registros da tua história, da tua nação, para que a gente possa aprender e te obedecer e cair na dependência, né, de te servir, de te glorificar. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento através do teu Espírito, para que a gente possa realmente viver de fato como teus filhos amados, poder usufruir da vida que o Senhor nos dá, né, da vida que tem tantas coisas que Ele na Bíblia, a gente ainda deixa se enganar, né, por os prazeres que a vida nos dá. Que o Senhor não permita que nada nos distraia do teu caminho. Que a gente possa hoje entender o que a gente pode fazer na nossa vida hoje para direcionar, para te colocar em primeiro lugar. Que a gente possa te servir, te glorificar, que as pessoas possam aprender sobre quem é Deus quando eles olharem para a nossa vida. O poder da tua transformação, o poder do que o Senhor faz em nossas vidas e que eles possam ter vontade de viver debaixo da tua vida. Pedimos perdão por tudo, sabemos que a gente não merece, que o Senhor nos dá de forma gratuita e nos dá por quem o Senhor é. Pedimos isso através de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Que lindo, pessoal. Nós vamos nos despedindo aqui com a presença da Larissa Decora Interiores, Larissa Gomes, doutora Elisa Pena, psiquiatra, X7 Agroinvestimentos. Pessoal, foi lindo estar com vocês. Nós retornamos no próximo sábado, porque esse projeto é de 1 ano. Todo sábado, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui via YouTube Bíblia Juntos, no Instagram da Bíblia Juntos e na plataforma. Então, pessoal, vamos continuar a jornada de leitura. Nebraska, obrigada. Foi lindo, pessoal. Gratidão. Até sábado que vem. Uma ótima semana, na graça de Deus. Obrigada.